A maior parte da população mundial vive nas cidades. No Brasil, isto não é diferente, com mais de 80% das pessoas morando em áreas urbanas. O problema é que, da forma como são construídas as cidades, pela lógica da construção civil atual, elas são absolutamente insustentáveis. Não bastassem os impactos de uma ocupação mal planejada dos territórios, os métodos empregados pela construção convencional, com seus materiais e processos, a colocam como a grande vilã dos impactos socioambientais, sendo ao mesmo tempo a principal consumidora de recursos não renováveis e também a grande emissora de resíduos e poluentes. No Brasil, se produz mais cimento do que alimentos, e na expectativa do setor, a demanda vai crescer cada vez mais. As cidades precisam adotar outras formas de desenvolvimento se quiserem ter um futuro permanente. Outros modelos não hegemônicos, mas com até melhor eficácia, já fazem parte da realidade nos meios rurais e urbanos. É o que chamamos de bioconstrução, construções onde a sustentabilidade está presente desde a sua concepção até a sua ocupação. São infinitas as possibilidades de trabalho com materiais recicláveis ou naturais, em geral disponíveis no local. O mundo e as cidades precisam cada vez mais destes modelos de construções ecológicas. E se a gente criar cidades muito densas e compactas, o impacto é muito grande na indústria da construção, porque são edifícios muito altos, requer muita energia, muito concreto, né, no processo de fabricação desses elementos, tanto do aço quanto do concreto, a emissão de gases é muito grande. Então existe esse paradoxo, porque se você cria cidades compactas, que vai valorizar a questão da mobilidade, mas por outro lado você está criando um outro problema, que é otimizar o uso do aço e do concreto. Então a gente está com um desafio muito grande, que eu acho que a bioconstrução ela é uma consequência também de como pensar esses lugares mais sustentáveis. Então, a dificuldade de introduzir, né, esses elementos, tanto na universidade quanto na questão da indústria, é mudar a forma de pensar. É como se a gente tivesse que reaprender a viver, reaprender, né, até mesmo o que você pensou a vida inteira, o que você pesquisou tem que ser questionado. E as pessoas não estão a fim de questionar o que fazem. E a ideia realmente é essa, né? É que todo mundo possa construir seus espaços, né? Botando a mão na massa, a terra do local, e aprender um pouco a ser autônomo nisso aí também, né? Que é uma das coisas da permacultura, é trazer autonomia para as pessoas, você aprender a construir suas paredes, seus espaços. E uma das coisas que se busca é trabalhar o máximo possível com material local e natural, né? Por exemplo, a parede começa aqui, é uma parede de taipa. Aqui nessa parede foi dada a primeira massa, depois vai vir o reboco. Nessa primeira massa não teve nada de cimento, não teve nada de cal, não teve nada industrializado. Foi basicamente barro e areia, né? Material natural. E palha. É muito comum as pessoas perguntarem se bioarquitetura, bioconstrução sai mais barato, né? Claro, o material, seu material local, ele é muito barato, ele pode ser praticamente de graça. Mas construir sempre dá trabalho. Então, a bioconstrução ela tem muito a ver com essa coisa da prática do mutirão, dessa economia do mutirão, economia do trabalhar junto, do fazer junto, do construir coletivamente e tudo mais, né? Se você tem condições tem grupo e tudo mais, aí realmente sai muito barato. E cada vez mais tendo a segurança, né, de projetar e construir com material, melhorando o sistema de tratamento, melhorando a parte de colheita, né? E fui fazendo muita obra, assim, uma na sequência da outra, muitas pessoas me demandando, muitas vezes sem ganhar nada, mas para pesquisar, para experimentar o material e tudo. Então fui fazendo e assim, hoje eu fiz várias obras já de bambu em diversos tamanhos. Na região do Cerrado eu pude observar que a madeira boa para construir estava bem escassa, né? E grande parte das madeiras são tombadas. Então, quando um assentamento é implantado, existe uma certa fiscalização em cima disso e eles não conseguem tirar a madeira para utilizar para construção. Então,
comecei a pensar numa alternativa. E as pessoas geralmente elas buscam a bioconstrução pelo custo. Se você tirar, por exemplo, o solo ou o bambu da tua área e você mesmo construir, aí o custo vai lá para baixo. Hoje existe uma dificuldade muito grande de você conseguir construir com esses sistemas mais ligados à bioconstrução, né? Principalmente construção com terra e bambu, né? Bom, muito por conta do preconceito das pessoas, né? Muito por conta da falta de mão de obra qualificada e também pela dificuldade que você tem em usar qualquer tecnologia não convencional. Há diversos selos, normas e manuais que trazem uma qualificação sustentável para edificações. No entanto, isso muitas vezes serve apenas para camuflar a maneira insustentável praticada pela construção civil. Temos como exemplo o bairro do setor noroeste, vendido como um bairro verde da capital federal, sem nenhum diferencial na construção das edificações e no modelo geral proposto. Além disso, devastou uma área de cerrado nativo importante para o Lago Paranoá e para a fauna e a flora do Parque Nacional de Brasília. E ainda luta para retirar indígenas que vivem no local há décadas. Já podemos ver aos poucos diversas iniciativas de construções voltadas realmente para o meio ambiente. Esse modelo alternativo já é uma realidade e já pode ser adotado pelo Estado. Eu trabalho com permacultura há 17 anos e a área que mais me encantou na permacultura foi a bioconstrução, então me considero bioconstrutor já há uns 15 anos também. E seria muito incoerente na hora de eu fazer a minha casa, eu fazer uma casa diferente, né? Porque a gente realmente faz, propaga e difunde aquilo que a gente acredita. Você mudar a sua casa, assim como você mudar a sua alimentação, é algo que traz um poder simbólico muito grande de você se dispor, enquanto ente agente, a realmente realizar essa mudança que todos estão falando que é necessária, né? A gente usa materiais que a gente encontra à nossa volta. E uma coisa muito bacana, que para mim é o diferencial da bioconstrução, enquanto outros conceitos dentro da construção sustentável, é a coisa da autonomia, do faça você mesmo, né? Então a nossa casa nós construímos juntos e todo o projeto é nosso. Essa possibilidade de morar num sistema desenhado para jogar junto com o ambiente que você mora, né? Então, assim, eu tenho plena consciência de onde está a minha casa, eu tenho um lugar para tratar o meu lixo, eu sei para onde vai todos os dejetos, a gente transforma em adubo e a gente sempre cria esse impacto positivo no ambiente. O diferencial do pau a pique tradicional, e a gente pode utilizar isso para o adobe também, que é a técnica do tijolo, é o uso da palha, né? Então, estou falando de simplesmente pegar aquele terreno baldio ao lado da sua obra, roçar o mato, né? Esse aqui é um capim de braquiária. Braquiária é um capim invasor, super popular e conhecido, né? Ele tomou conta do Brasil. Então, misturando essa terra com a palha que eu mostrei para vocês, nós obtemos uma massa que resiste à chuva, que resiste a forças mecânicas. Se bater um carro numa parede de barro é a mesma coisa que bater numa parede de alvenaria, né? Às vezes é até mais resistente dependendo da técnica construtiva. Ela é ondulada, ela traz um quê de orgânico, de macio. Isso é opcional. Isso é um detalhe muito importante, porque a gente difunde a bioconstrução para que ela seja amplamente aceita e praticada, né? Então, se a pessoa quer aquele padrão convencional de acabamento e botar aqui azulejo, cerâmica, não tem nenhum impedimento técnico. Essa é a nossa estética, porque nós achamos que isso fica mais integrado, né? Isso tem uma integração muito bacana com o cerrado. Quando a gente pensou em fazer a casa, a gente pensou, não, vamos pensar uma casa que seja viva mesmo, né? Uma casa que respire, uma casa que tenha luz, uma casa que tenha movimento, uma casa que seja parecida com a natureza, né? Então a gente, observando a natureza, a gente vê que não tem nada reto, né? Reto é só a mente humana mesmo, assim. O telhado verde, assim, a gente teve só
só experiências positivas, assim, realmente é algo que te dá um conforto térmico legal, que é bonito e que tem uma questão de você estar transformando a cobertura, que é um aspecto que geralmente gera impacto para o ambiente, né? Porque ele está refletindo calor, ele não está permitindo a infiltração, né? Ele está gerando impactos negativos. Um telhado verde você inverte essa relação, né? O telhado verde incide positivamente no ambiente. Da iluminação natural, né? Também foi um elemento que a gente considerou muito importante, assim. Quanto mais iluminação natural você tiver, menos luz você vai estar gastando. Então a gente entende que a bioconstrução é uma ciência que não é nada exata, né? Não tem uma receita de bolo de o que é uma casa ecológica. Uma casa, para ela ser ecológica, vai depender muito da sua cultura, do que você gosta, de como você vai se sentir em relação aos materiais utilizados, em relação a essa casa. O Ipoema já trabalha desde a sua fundação com a bioconstrução. O projeto Águas do Cerrado, patrocinado pela Petrobras, teve uma preocupação em difundir a bioconstrução com edificações que colaboram de alguma forma com a transformação nas cidades. Foram cursos de manejo da água e introdução à permacultura em escolas do Distrito Federal, nos quais foram instaladas essas tecnologias sociais que colaboram nesse processo de mudança. E isso dentro das escolas tem um valor imensurável da educação, do futuro mesmo, do planeta. Mas dentro das escolas é a revolução, né? Além disso, foi implementado o Centro de Referência Águas do Cerrado, com 2 bioconstruções em terra crua, que será um espaço permanente de educação e difusão da permacultura. Eu entrei assim sem conhecer nada mesmo, cru de tudo. Então, quando a gente começou a fazer a primeira parede de pau a pique, a gente percebeu uma tranquilidade, uma coisa bem simples. E todo mundo botou a mão na massa, desde de preparo da massa para subir, desde de colocação das tabocas, da taquara, né? Do formato da parede. É muito tranquilo, muito simples. Qualquer pessoa pode se prontificar a fazer, desde que conheça parte dessa técnica. E a pessoa mesma, ela vai desenvolvendo seus próprios conhecimentos. As cidades estão em um momento de transição onde velhos modelos vão dar espaço a edificações realmente sustentáveis, sem a necessidade de devastação e a utilização exagerada de nossos recursos naturais.